Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos compartilhar um trecho da palavra do Senhor que se encontra-se no primeiro livro da Bíblia, que se chama-se no seu original de início, Gênesis, amém? Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 15 e o 16 e o 17. Diz o seguinte: consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente deles a boa distância, como ao de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino sentado em frente dele. Levantou a voz e chorou. Vamos orar? Pai, na beleza da tua santidade, te apresentamos esta palavra, Pai. Senhor, eu quero falar hoje do Senhor, dos teus milagres, da tua glória, aleluia, do teu poder e de tudo o que o Senhor é capaz de fazer, Pai. Senhor, fala conosco, porque tudo é para a honra e glória do teu nome. Amém. Uma história bastante conhecida concernente à história de Agar. Agar, que era serva de, glória a Deus, de Sara. E a Bíblia vai dizer que Deus, quando chama Abraão, lhe faz uma promessa. E ao chegar o tempo da promessa, iria demorar um pouco e, infelizmente, Sara, querendo fazer um arrumadinho, ou querendo não querer esperar o que Deus houvera ali prometido, termina chegando a um acordo com seu marido, acordo esse que não iria dar certo, para que a sua escrava, Agar, se deitasse com ele e assim pudesse engravidar, e do seu marido ela pudesse dar uma descendência a ele, coisa que no momento Sara não podia porque era estéril. Mas eu vejo algo interessante nessa história. Quando se passa na frente de Deus, nós pagamos o preço. Quando não temos paciência de esperar aquilo que Deus nos outorgara ou Deus nos prometera, a gente termina pagando o preço e depois vem as consequências. Como costumamos dizer, a gente faz hoje e depois chega o boleto para que a gente venha pagar o preço. O que eu acho tão interessante é que as pessoas hoje em dia não têm mais paciência de esperar daquilo que Deus nos prometera. Sabe o que é que eu acho tão lindo nessa história? É que em momento algum, Deus mudou de ideia quanto a Sara. Deus poderia muito bem, como Ele é Deus e Ele é soberano, Ele dizer: já que Sara passou na minha frente, querendo fazer com que o seu marido deitasse com a escrava, eu vou fazer com que ela não mais tenha a vitória. Mas Deus não é assim. Quando Deus nos promete alguma coisa, Ele mesmo se responsabiliza em cumprir. No livro de Número, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus quando promete, Ele cumpre. Deus quando diz que vai fazer, Ele faz. Outra coisa que nós entendemos nessa história é concernente, glória a Deus, este relato bíblico. A Bíblia vai dizer que Agar não tem nada a ver com a história e Agar termina pagando o preço. E quando muitas vezes a gente olha as situações, as quais muitas vezes as pessoas se aproveitam de nós para nos usar. Há quantos nunca se aproveitaram de você? Porque você é vaso, porque Deus te usa, porque você tem alguma coisa. E naquela hora, Sara tinha interesse em fazer com que aquilo acontecesse por Agar, porque ela só queria usar. E às vezes as pessoas te usam, as pessoas se aproveitam de sua amizade. Mas uma coisa eu te garanto: Deus estará a contemplar tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Não há nada que fuja ao controle de Deus.
Se Deus disse que vai dar um basta no teu sofrimento, tenha calma, tenha paciência. Não se precipite como assim Sara fez, mandando com que seu marido coabitasse com a serva dele, por nome de Agar. A gente vai ver que por 2 vezes Agar corre para o deserto e pede a Deus que tome providências. E o único lugar que eu entendo que Deus tem facilidade de nos ouvir é quando estamos no deserto. Porque no deserto nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. No deserto a gente aprende a buscar a Deus com sinceridade. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo que, embora muitas vezes as pessoas se aproveitem de nossa nobreza, porque talvez você que está a me ouvir seja daqueles ou daquelas que não consegue dizer não para ninguém. E de repente as pessoas se aproveitam de tua simplicidade. E até ainda aqueles que digam, mas ela é muito fácil de dizer sim. Mas talvez é apenas Deus querendo nos ensinar alguma coisa nesta prova, com esta traição que alguém te fez passar. Levanta a cabeça. Deus é contigo. A Bíblia vai dizer que pós nascimento de Ismael, que não era o filho da promessa, o Senhor também concede a Abraão, junto com Sara, coabitarem e terem um filho, que ali então seria o filho da promessa, que teria o nome de Isaac. Isaac, que no seu original quer dizer riso. A gente vai vendo essa história e a gente vai pouco a pouco começando a estudar os personagens. Ismael não pediu para nascer. Ismael nasceu de uma situação a qual a sua mãe tinha que obedecer aos seus patrões. E a Bíblia vai dizer que quando as crianças já estão um pouco grandes, vai dizer que Ismael termina entrando em uma discussão com Isaac, por Ismael ser maior e ele ter mais idade. E a Bíblia diz que Sara, naquela hora, ela não gosta da atitude. E ela chega para o seu marido e tenta consertar a situação que ela mesma arrumou. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão, para não querer entrar em atrito sempre, Abraão chega e despede ela e diz, olha Sara, vou fazer o que você quer. Vou pegar Agar e mandá-la embora junto com o meu filho Ismael, que também era filho de Abraão, só que com Agar, a serva egípcia. E o que eu acho tão lindo nessa história é que Deus conhecia esta criança. Deus conhecia este menino. E a Bíblia vai dizer que chega em determinado local, acaba-se aquilo que Abraão tinha dado. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que às vezes as pessoas nunca nos dão o suficiente. Mas a única coisa, ou o único que nos completa, é Deus. Talvez alguém, por muitas vezes, você tenha se mendigando, esteja mendigando o carinho de alguém, a atenção de alguém, e de repente acaba-se o sentimento de alguém por você. Mas Deus nunca vai acabar os sentimentos deles por nós. Porque Deus, Ele é ilimitado, não há limites para Ele. Não há limites para Ele nos amar, ou nos abençoar, ou mudar o quadro em nossas vidas. Sabe o que é que eu vejo nessa história, para terminar? É que chega a determinado local em que acaba lá, olha aqui, consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos, ou seja, debaixo de um pé de árvore, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância como a de um tiro de arco, pois dizia que eu não veja morrer o menino, e sentado em frente dele, chorou, levantou a voz e chorou. Deus ouve menino, mas não é menina. E talvez você esteja passando por um tremendo deserto, e o Senhor manda te dizer que Ele é providência neste deserto. Ainda que o que alguém tenha te dito que ia dar tenha se acabado, o que Deus te dá nunca se acaba. A água que Deus dá nunca para de jorrar.
E parece que eu vejo meio que de uma forma tão espetacular e inexplicável, o Senhor dando ordem lá em cima e dizendo, eu quero que abra um poço aí. E aquele poço já existia. É bem verdade que era o poço de Jacó. Mas o que eu acho tão lindo ali é que aquele poço estava desativado. Mas quando Deus dá uma ordem, o poço tem que começar a jorrar. Talvez você esteja no deserto, esteja esperando Deus dar uma ordem para que o poço jorre. E o Senhor está dizendo, eu estou dando ordem para que ainda que alguém te veja como menino ou menina, saiba que você tem dono. Saiba que você é cuidada por mim. Quem te viu hoje não vai entender quando te ver amanhã. Porque Deus está mudando o quadro. Amém? Deixa eu te dizer ainda outra coisa. Sabe o que aconteceu? Deus prosperou Ismael, que para alguns não era um filho da promessa, mas quando Deus quer, até quem não tem promessa, é cuidado por ele. E a Bíblia diz que Deus ali fez jorrar água. E a Bíblia diz ainda que Sara, ou melhor, Agar, quando olhou, viu, aleluia, o poço. Nosso maior problema é como estamos vendo ou como estamos olhando esta prova. Quando a gente abre o olho espiritual, nós começamos a contemplar como Deus está trabalhando. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero aqui deixar um abraço carinhoso e caloroso para o meu amigo que está aqui em Recife, pastor Alex do Cafezinho, que estava no dia de sábado, lá em São Bento, lá na Paraíba, e estava lá no encontro de casais e foi uma bênção. E louvo a Deus por tua vida, meu amigo. Seja bem-vindo aqui à minha terra, a Recife. Em nome de Jesus, também quero mandar um abração para a ouvinte, a minha amiga, a irmã Jocássia, lá de Hortolândia. Glória a Deus. Também quero mandar um abraço para a irmã Vânia, juntamente com seu esposo, lá de São Paulo, onde a qual eles, lá em Ilhabela, onde a qual eles se batizaram e fizeram a campanha há 1 ano atrás. E hoje em dia se batizaram e estão, graças a Deus, uma bênção. E muito obrigado pelo testemunho que a senhora contou, irmã Vânia. Olha, só fez edificar a minha fé. Estava precisando realmente ver um testemunho lindo desse para começar uma campanha. Diga-se de passagem, dia 25 estamos começando a campanha, logo após a campanha da missionária Kiliane, tá bom? Fica na santa paz do Senhor, e este foi Bíblia na mão, palavra no fogão, sabendo de que Deus é providência nesse deserto que você estará a passar. Fique em paz e que o Senhor nos abençoe. Amém e amém, Jesus.